Era um lindo dia em Jerusalém, o sol brilhava no céu, e os pombinhos voavam sobre o grande templo, o lugar mais especial para o povo de Deus. Muitas pessoas estavam ali, entrando e saindo, algumas para orar, outras para ouvir os ensinamentos, e muitas para entregar suas ofertas a Deus. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Lá dentro, perto de uma área chamada o Cofre das Ofertas, havia vários recipientes grandes de metal onde as pessoas colocavam suas moedas. Eles eram parecidos com grandes funis, e quando uma moeda caía ali dentro, fazia um som bem alto, como clem-clem. E quanto mais moedas caíam, mais barulho fazia. E adivinha só quem estava lá, sentadinho, bem quieto, observando tudo com muita atenção? Era Jesus. Sim, Jesus se sentou ali de propósito, bem perto do lugar das ofertas, com os olhos atentos, como quem queria ensinar algo muito importante. As pessoas vinham uma por uma, algumas com sacolas pesadas, cheias de moedas brilhantes. Eram homens ricos, bem vestidos, com roupas caras, que gostavam de mostrar o quanto tinham. Eles despejavam as moedas com força no cofre, fazendo um barulhão. Clem, clam, T-A-L-A-M. As pessoas que estavam por perto até se viravam para olhar. Admiradas? Uau! Deviam pensar alguns. Esse homem deu muito dinheiro? Que oferta enorme! Os discípulos de Jesus também observavam em silêncio, talvez imaginando que aquelas eram as ofertas que mais agradavam a Deus. Afinal, quem não ficaria impressionado com tanto dinheiro? Mas Jesus não se impressionava com o barulho das moedas, nem com as roupas bonitas. Ele estava olhando mais fundo. Ele olhava o coração de cada pessoa. Jesus continuava sentado, calmo, observando com sabedoria. Ele via algo que ninguém mais via, a intenção verdadeira com que cada pessoa dava sua oferta. E enquanto os ricos seguiam desfilando com suas doações barulhentas, algo muito especial estava prestes a acontecer. Enquanto todos olhavam para os ricos e suas ofertas barulhentas, algo inesperado aconteceu. Entre a multidão que ia e vinha no pátio do templo, surgiu uma mulher. Ela caminhava devagar, com passos leves e silenciosos, como quem não queria chamar atenção. Suas roupas eram simples, gastas pelo tempo e pelo uso. Ela não tinha colares de ouro, nem sandálias novas. Era apenas uma senhora humilde, com o rosto marcado pela vida difícil que levava. Mas em seus olhos havia algo especial, uma fé enorme. Jesus viu quando ela entrou. Seus discípulos talvez nem a tenham notado. Afinal, havia tantas pessoas ricas e importantes por ali, mas Jesus não tirava os olhos dela. Essa mulher era uma viúva. Sabe o que isso quer dizer, criança? Significa que seu marido havia morrido. E naquela época, sem o marido, uma mulher ficava sem proteção e quase sempre sem dinheiro. Ela não tinha filhos ricos para ajudá-la, nem uma casa grande. Ela vivia com o pouco que conseguia aqui e ali. E mesmo assim, mesmo sem ter quase nada, ela queria dar uma oferta a Deus. Ela colocou a mão dentro do bolso de seu vestido simples e puxou duas moedinhas bem pequenas. Eram moedas de cobre, as menores que existiam, tinham pouquíssimo valor. Algumas pessoas talvez nem aceitassem aquilo como pagamento, mas era tudo o que ela tinha. Ela segurou as moedinhas nas mãos, olhou para o cofre de ofertas, respirou fundo, e então, com amor e confiança, deixou as duas caírem ali dentro. Clem, clem. Quase ninguém ouviu o som. Não fez barulho nenhum. Foi ouvido. Nenhuma cabeça se virou. Mas no céu houve um silêncio de admiração. E Jesus,
Jesus sorriu. Aquela oferta pequena aos olhos das pessoas era, para Deus, um presente enorme. Não por causa do valor das moedas, mas por causa do valor da entrega. Ela não deu o que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Isso sim era fé, isso sim era amor verdadeiro. E sem dizer uma palavra, aquela viúva pobre nos ensinou uma lição, que seria contada por gerações e gerações. Jesus continuava ali, sentado perto do cofre das ofertas, observando em silêncio. Mas quando a viúva pobre colocou suas 2 moedinhas e foi embora discretamente, algo especial aconteceu dentro do coração de Jesus. Ele sabia que aquele momento não podia passar despercebido. Era hora de ensinar algo precioso aos seus amigos. Então, com um sorriso cheio de ternura e um brilho nos olhos, Jesus se levantou. Ele olhou para os seus discípulos, que estavam ali por perto, talvez ainda impressionados com o barulho das ofertas dos ricos. Pedro, João, Tiago, venham cá um instantinho. Jesus chamou com alegria. Os discípulos se aproximaram curiosos. Jesus apontou para o lugar onde a viúva havia estado. Eles olharam, mas só viram o cofre de ofertas. Não havia mais ninguém lá. A mulher já tinha ido embora. Então Jesus disse algo que surpreendeu a todos: vocês viram aquela mulher que colocou 2 moedinhas? Pois eu afirmo a vocês, ela deu mais do que todos aqueles homens ricos que vieram antes dela. Os discípulos ficaram confusos. Mas, como assim? Mas, eles pensaram. Pedro coçou a cabeça. João olhou para os outros sem entender. Afinal, eles tinham ouvido bem o som das moedas dos ricos e viram os sacos pesados cheios de dinheiro. E aquela mulher só tinha 2 moedinhas. Mas Jesus, com sua voz calma e cheia de sabedoria, explicou: os ricos deram do que lhes sobrava. Eles ainda têm muito guardado em casa. Mas aquela mulher pobre, ela deu tudo o que tinha para viver. Tudo mesmo. Ela confiou em Deus, mesmo sem saber o que iria comer amanhã. A oferta dela foi feita com amor e fé. Por isso, vale mais do que qualquer outra. Os discípulos ficaram em silêncio. Jesus estava ensinando que Deus olha o coração e não o tamanho do que damos. O mais importante não era a quantidade de moedas, mas o tamanho da confiança com que elas foram entregues. Naquele momento, os discípulos aprenderam algo precioso. Não é preciso ter muito para agradar a Deus. Basta dar com sinceridade, amor e fé. Os discípulos ainda estavam parados, olhando para Jesus, tentando entender tudo aquilo. Eles estavam acostumados a pensar como o mundo pensa: quem tem mais dinheiro, oferece mais. Mas Jesus estava ensinando algo muito diferente, algo que vinha direto do coração de Deus. Com sua voz suave, mas cheia de verdade, Jesus continuou: os ricos deram do que lhes sobrava. Eles têm casas grandes, comida de sobra, roupas caras, e ainda ficaram com muito depois de suas ofertas. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela deu tudo o que tinha para viver. Imagina só, criança, ela poderia ter guardado uma moedinha para comprar um pedacinho de pão. Ela podia ter pensado em si mesma, porque ninguém mais cuidava dela. Mas sabe o que ela fez? Ela confiou em Deus com todo o coração. Ela pensou assim: eu vou dar tudo. Deus é meu pai. Ele vai cuidar de mim. E foi isso que ela fez. Ela entregou aquelas 2 moedinhas com fé, sem esperar nada em troca. Foi uma oferta cheia de amor, confiança e entrega. Jesus explicou aos seus discípulos que, para Deus, o valor da oferta não está no tamanho da quantia, mas no tamanho do coração que dá. Aquela mulher era pobre no bolso, mas rica no espírito. Ela era uma gigante da fé. Enquanto os ricos confiavam no dinheiro que ainda tinham, a viúva confiava somente em Deus. E isso, crianças, é o que Jesus quer ensinar. A verdadeira riqueza não está no que temos guardado, mas no quanto confiamos em Deus. Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele enxerga lá dentro do coração. E quando ele olhou para aquela mulher, ele viu um coração tão cheio de fé, que brilhou mais do que todo o ouro do templo. Aquela cena no templo parecia simples. Poucas pessoas notaram. Apenas uma mulher humilde, 2 moedinhas, e um gesto quase silencioso. Mas o que parecia pequeno aos olhos do mundo, se tornou gigantesco aos olhos de Deus.
Jesus viu o que ninguém viu. Ele enxergou algo muito mais precioso do que ouro ou prata. Ele viu um coração cheio de fé, coragem e amor. E por isso, ele contou essa história aos seus discípulos e deixou registrado para que o mundo inteiro soubesse: a verdadeira oferta é aquela feita com sinceridade e confiança em Deus. Desde aquele dia, essa história atravessou o tempo. Ela saiu dos muros do templo, passou pelas páginas da Bíblia, e hoje é contada em casas, igrejas, escolas e até aqui, neste vídeo que você está assistindo. Muitas crianças e adultos já ouviram falar da viúva pobre. Não sabemos o nome dela, nem onde morava, nem quantos anos tinha, mas o gesto dela ficou para sempre. E por quê? Porque Jesus não olhou para o valor das moedas, mas para o valor do coração. Ele não se encantou com as moedas barulhentas dos ricos, mas com o som baixinho da fé verdadeira. E o mais lindo de tudo é que essa história nos mostra que todos nós podemos agradar a Deus, mesmo que não tenhamos muito para dar. Às vezes, a gente acha que precisa ter grandes coisas para fazer diferença. Mas Jesus nos ensina que o mais importante é fazer com amor, com alegria e com confiança. Você pode dar um abraço com amor, pode ajudar alguém com um sorriso, pode compartilhar um brinquedo, uma oração, um pedacinho do seu lanche. E se fizer isso com o coração certo, Deus vai se alegrar tanto quanto se fosse uma oferta de ouro. Sim, criança querida, essa é uma história pequenininha, mas com um ensinamento gigante. A viúva pobre nos mostrou o que é ter um coração generoso. E Jesus nos ensinou que isso vale mais do que qualquer tesouro do mundo.